Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast. Chegamos ao episódio número 61 e também chegamos ao episódio final, season finale de The Peacemaker, né? O Pacificador, série da HBO Max que ganhou aí o coração de todo mundo, série mais assistida aí nos últimos tempos. E não é pra menos, né? Uma série incrível, ousada, muito divertida e que nós adoramos acompanhar. E vamos então nesse episódio detalhar, esfarelar pra ti aí tudo do último episódio. Vamos comentar o que a gente mais gostou, vamos relembrar momentos divertidos do episódio, falar de referências que a gente pode ter encontrado ou não, teorias pra segunda temporada, enfim. Vamos aí fazer aquela análise que vocês gostam, bem detalhada, aqui do nosso podcast. Mas como sempre, antes de mais nada, já até tô atrasado, já deveria ter chamado o homem antes. Seja bem-vindo, Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem? Tudo, Mascarada aí de óculos pra quem tá no YouTube olhando aí. tudo certo, Diegueira. Ainda continuo na recuperação da cirurgia, né? Não tá tão bonito pra se aparecer ainda, tá meio roxo aqui. Mas semana que vem já vou estar bem, Diego. Muito obrigado aí pela preocupação. Cara, e o que foi esse último episódio aí? Na verdade, o que foi essa temporada toda de Pacificador, né? Um grande acerto da DC, do James Gunn, John Cena, assim, cara. O John Cena foi o melhor de tudo pra mim, né? E confirmada uma segunda temporada aí. E o podcast, antes de qualquer análise, ele sempre começa com os abraços, beijos, salves para todo mundo que participa, nos segue, comenta lá no nosso Instagram, no @nerdversocast. E então os abraços dessa semana vão pro Vitor Inácio, pro Gabriel lá do Quadrinhografia, pro Enzo Gabriel, pra Josse e pro filhinho dela, o Antenor. Então um abração pra Josse e pro filhinho dela, Antenor, pro Gustavo Henrique, pro Multinerd, pro Lucas Batista, pra Paulina Martins e para Elaine Durvalino de Aguiar. E começando então uma breve fala aí sobre essa temporada, esse último episódio, Diego. Antes de Esquadrão Suicida ser lançado, já vinha aquela notícia, né, que Pacificador ia ganhar uma série, o James Gunn tinha se apaixonado pelo personagem, que o John Cena tava demais. Eu, quando li a notícia, eu achei meio estranho, né, mas beleza, confio no James Gunn, né, principalmente porque, pelo o que ele entregou lá em Guardiões da Galáxia, cara, eu gostei muito do filme, e me deu assim muita vontade de ver uma série focada nesse personagem. E agora que chegou assim ao grande fim, assim, que acerto, cara. Acho que é a primeira série de TV, streaming aí que o James Gunn faz, e que delícia foi essa primeira temporada. O Pacificador foi, assim, um dos antagonistas do filme, né? E aqui ele foi humanizado, mas de um jeito que ficou muito bom, né? Nada forçado, porque o personagem, ele é cheio de defeitos, né? Cara, e que achado foi o John Cena, assim, ó, ele se moldou, a série, assim, ele sempre se manteve na mesma crescente, sabe? E, graças a Deus, a gente vai ter uma segunda temporada aí. Deixo agora a palavra contigo, Diegueira. Boa, boa. Eu talvez seja um pouco repetitivo, tanto quanto a coisas que tu acabou de dizer, quanto também a coisas que eu já disse, né? Mas já que vamos falar um pouquinho da série e fazer uma fala geral sobre a série, né? Destacar a ousadia, mais uma vez, né? Do James Gunn e de todos os que estão envolvidos nisso, né? Produção, HBO, todos que deram a carta branca pro James Gunn pirar, né, surtar como ele gosta de fazer. Ele fez com maestria uma coisa que ele já tinha nos mostrado que ele é muito capacitado a fazer, tanto com Guardiões quanto com Esquadrão Suicida, que é buscar personagens pouco conhecidos e trazer eles de forma rápida para o nosso coração, fazer a gente se apaixonar por eles, né? Como Rocket, Groot, como os personagens que estavam no Esquadrão Suicida dessa nova versão, né? Personagens assim como o TDK, por exemplo, né? A Para fazer Caça-Ratos. a Caça-Ratos, pegar uns personagens assim, classe B, classe C, né? Dos quadrinhos que muita gente nunca ouviu falar, que sequer existe, e colocar eles de uma forma legal numa produção. Então, esse James Gunn que fez a gente dar muito crédito para ele, entra na série com esse crédito todo e aproveita esse crédito que deram para ele. É extremamente ousado, a série bem produzida, a gente percebe ali um CGI caprichadíssimo no Eagle, né? E mais alguns efeitos especiais. A série se vale aí de uma certa brincadeira no sentido caricato, né? De fazer a piada e de conversa. Acho que a caricatura tá bem mais forte ali no Vigilante, né? Ele é o mais caricato. Mas também ali as brincadeiras o tempo todo com Economus, que sempre
aquele jeito meio estressado, meio irritado dele, mas que entra nas brincadeiras e ele é perfeito para as piadas, né? A Adebayo também, sempre, né, desconfiada, sempre atrapalhada e sempre levantando dúvidas sobre ela. E sim, né, destaque incrível aí pro John Cena, que se dedicou demais ao papel. Boa, boa. E antes de entrar assim, na análise, Diego, eu quero falar dos nomes do episódio, porque se repetiu durante toda a temporada que eles faziam jogadas, né, com os nomes. Tipo assim, brincando com uma metalinguagem, sabe? Esses detalhes eu achei bem legal. E normalmente o nome em inglês não tem nada a ver com o em português, né? Mas isso é pra fazer sentido. Porque, por exemplo, esse último episódio, eles brincaram com a expressão It's now or never, né? Que traduzindo fica é agora ou nunca. E eles trocaram a palavra now, que é N-O-W, pela palavra cow, que é C-O-W, né? Porque cow é vaca em inglês, né? Então ficou Perfeito. It's cow or never, né? Só que para Certo. português, eles pegaram a expressão chutando o pau da barraca e trocaram a palavra barraca por bavaca. Então ficou chutando o pau da bavaca. Então, e todos os episódios sempre teve essas jogadas, né, de metalinguagem, e eu achei genial, cara. Muito legal, muito legal. Sim, sim, perfeito, perfeito. Brincadeira muito bem feita. E eu, às vezes, sou meio chato, meio crítico, assim, quando mudam demais, quando traduzem pro português, né? Quando fazem a nossa tradução, porque às vezes muda muito. A gente vê bastante isso em nome de filme, né? Às vezes o nome em inglês é bem diferente do nome em português e tal. Mas nesse caso, eu acho que eles mantiveram, assim, eles se preocuparam em manter o sentido. Então não foi uma tradução literal, né? Mas foi uma tradução que preserva a ideia, né? A ideia é transformar uma frase de efeito em uma brincadeira com a palavra vaca, né? No inglês, cow, então now foi a troca que fizeram e pegaram a frase it's now or never, e em português aí, vaca, né? Trocaram então pra bavaca pra brincar com chutando o pau da barraca. Galera, teve que quebrar a cabeça o pessoal da tradução aí, mas acho que fizeram um trabalho bem interessante, sim, bem legal. Se é pra traduzir, né? E não perder a ideia, o sentido, vamos dar esse crédito aí pra eles. Eu não vou criticar como eu sempre faço, porque acho que a ideia foi preservada. E a gente deixa aí pros ouvintes, para quem tá vendo no YouTube, que procurem os episódios anteriores, os nomes em inglês e em português e façam essa comparação, porque todos os episódios têm essa metalinguagem. Mas então, começando o episódio, ele já vem com aquele pedido de desculpas, né? E uma guerra de peidos, sério, assim, eu achei muito engraçado esse humor do James Gunn, né? De pegar os personagens adultos e fazer com que eles tenham a mentalidade, Diego, de uma criança de 10 anos de idade, né? E o Vigilante, cara, o cara, como tu falou antes, ele é muito caricato, ele consegue ser mais imaturo que o Chris. E nisso, né, tem a Adebayo lá arrependida, desconfortável com a situação, sendo julgada ali pelos seus atos, e ela fica puta, né, que tá sendo julgada justamente por pessoas que são ali assassinos, né, psicopatas. Cara, e a atriz, a Danielle Brooks ali, e o John Cena, que química incrível dos dois, assim, ó, que escolha de elenco do James Gunn. E a Adebayo, então, ela lança real lá pro pacificador, né, que pra ele não ficar triste com a situação, né, que ele era uma criança, ele não pode carregar aquele trauma da morte lá do irmão sozinho, foi um acidente, o maior culpado é o pai, né, não é do dia pra noite que teu cérebro vai aceitar essa ideia, e a cabeça do Chris ali tá toda danificada, toda destruída já, né, Diego? Sim, fragmentada, né, Isso. muito machucada, né, muito machucada, e por essa criação difícil que ele teve, somada ao trauma, né, e os péssimos exemplos que ele teve na infância e na adolescência, na formação dele como ser humano, né, ele, claro, criou uma casca muito dura em volta dele para se proteger, né, do mundo, e essa casca não deixa ele botar muito para fora os sentimentos e tal, e a Adebayo vai fazer um par legal com ele, um par de amizade muito legal com ele, porque ela é a primeira pessoa que se preocupa de fato com as emoções e sentimentos dele. Tanto é que é por isso que ele fala, né, que ela não comente com o Vigilante, mas que ela é uma das melhores amigas dele, né, no final do episódio, quando Boa. eles se entendem, né. Então, eu tô aqui construindo um pouco mais em cima da tua fala, Leandro, complementando quando tu fala que eles formam uma dupla legal, tentando dar um pouco mais de contexto pra galera entender isso, né, essa dupla que os atores conseguem trazer muito bem, assim, pra série, ela é justificada, acho que por essa relação que nasceu ali entre os dois. É o único personagem que se preocupa com as emoções do Chris, né? É ela. Sim, perfeito, Diego. Então, eles chegam lá naquela fazenda lá e eu achei duas citações muito boas, Diego. Primeiro, sobre a Liga da Justiça, né, que a Adebayo pede lá pra mãe dela enviar o pessoal.
Daí a Amanda Waller fala que não vai ter condições de enviar, eu achei muito legal a citação. E depois o Pacificador fala mal do Arqueiro Verde, Oliver Queen, primeira vez citado aí no novo universo DC. Então aí parece que tá confirmado e para logo logo fazer a sua primeira participação, né? Então eu tô ansioso para saber quem vai ser esse novo ator aí que vai participar. Eu gosto muito do Arqueiro Verde, eu gostava da série, até ela se perder um pouco. Mas voltando aqui para a série, né, para o Pacificador, começa aquele plano de impedir as borboletas de teletransportarem a vaca. Oh, meu, e que genial é a vaca, o animal, o bicho monstruoso. Mas aquele começo para elaborar um plano, eu achei muito engraçado também. O James Gunn sempre coloca, né, cada personagem assim com o seu momento de brilhar, de fazer piada. Então ele se separa uma hora lá para procurar o capacete que tem o poder ultrassônico. Eu achei muito legal o detalhe dos outros capacetes, né, Diego? Eu achei assim, ó, bizarro, muito bizarro que aquele que tem o poder da sarna, né, que deixa todo mundo que tá próximo com sarna, tipo assim, uma merda de poder. Eu senti falta disso na luta Aham. contra o Dragão Branco, sabe? Eu queria ver esses poderes loucões que o James Gunn inventa naquela luta. Sim, Então isso eu senti falta, mas verdade. agora a gente foi recompensado pelo menos por citações, né? Eu achei demais, Diego. Sim, 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 muito bom, e muito bom ali a Adebayo ali fazendo cagada como ela faz direto, né, e até às vezes Muito a gente até bom. achava que era meio proposital, e eu tinha uma sensação que às vezes as cagadas dela eram meio propositais, assim, sabe, pra despistar, ou porque eram combinado com a mãe dela, com a Amanda Waller. Ficou, né, esse clima de suspense, achando que em algum momento a Adebayo ia se revelar de uma maneira muito surpreendente, mas não, ela não teve uma revelação tão surpreendente assim. E aí, mais uma vez, as cagadas dela no episódio, né? Primeiro foi a cagada dela falar, né? Ativar a antigravidade, né? E aí, quando ela fala essas duas palavras, o capacete sai voando ali e eles perdem. E depois também, mais pra frente no episódio, quando ela começa a suar pelas mãos e escorrega lá o Ah, boa. controlezinho para ativar, né? Verdade. O supersônico. Então, essas rateadas dela, né? Agora, falando em rateada, né? Falando em cagada, em erro na cagada, pra mim, a maior cagada de todas, com certeza, foi o tropeço extremamente violento do Economus, né, cara? Nossa, Ah, sim. ali foi mais uma vez aquela piada escrachada, aquela coisa exagerada, né, que o James Gunn faz muito com a gente nessa série, porque como que a pessoa vai tropeçar, assim, numa embalada de corrida e vai ter uma fratura exposta, né, ali, né? Enfim, Muito bom. aquilo foi muito louco, né, Não, cara? Mas Economus, enfim, é a piada da sim. série, né? Mas foi o melhor episódio de Economus, daqui a pouco a gente fala sobre ele, Diego. Mas voltando, para não perder o fio da meada aqui, a gente acertou Aham. mais uma teoria, né? A gente falou no podcast passado que o ator, o Robert Patrick, que faz o pai do pacificador, ele voltaria como fantasma, como uma alucinação ali na cabeça do Chris. E, cara, é um momento sombrio ali que mistura humor, tragédia, funciona muito bem, assim, porque isso vai deixar o pacificador mais perturbado do que ele é. Então, o pai dele vai voltar nessa segunda temporada na cabeça ali. Eu nem imagino o que o James Gunn ele vai brincar com isso, né? Mas, embora seja engraçado, também é totalmente pesado, pensando em todo o trauma que o Chris teve, né, Diego? Com certeza, com certeza. Mas é isso aí. A gente avisou que provavelmente ele ia voltar, teoria nossa, mas também um desejo nosso, né? A gente queria muito ver ele continuando na série. E realmente espetacular, assim. Até vou te dizer que na hora que ele aparece e eles se encontram na floresta, eu não achei assim tão brilhante. Não achei ruim, achei ótimo, como sempre, mas não achei tão brilhante. Agora, no final do episódio, quando ele senta do lado dele na frente da casa, aquela cena, ele tá, assim, mais uma vez, incrível, se superando, né? O pai dele, assim, aquela cara de psicopata, aquela cara de doidão, de maníaco, né, velho? Aquele cabelo, Sim. assim, e aquela risada, assim, né, bem diabólica, assim, tipo aquela vez que eles riram junto comendo na mesa quando ele foi visitar o pai dele pela primeira vez, né? Cara, que situação, meu. Assim, que situação não, que interpretação, né? O cara é demais e eu fico aliviado de ver que ainda teremos, acredito, né, participações dele aí, porque é um personagem que realmente, nossa, não é a atuação, né, do ator, assim, incrível, incrível. Adorei. Sim, sim. E é muito legal também te ver essa situação dele conversando ali com. Vamos chamar de fantasma, né? Mas uma alucinação ali pelos olhos da Harcourt, né? Porque o John Cena lá, o pacificador, ele tá falando com nada e ela chega lá e fica assustada com aquela situação, né? Então quero ver como o James Gunn vai trabalhar com isso, com outros personagens olhando o pacificador falando sozinho, né? Imagina o vigilante quando vê isso, cara. Vai ser loucura, vai ser muito engraçado, vai explodir a mente.
Mas, vamos falar então do Economos ali, que tu falou da fratura exposta, cara. E o James Gunn, ele é muito bom, assim, em colocar tensão, emoção naqueles cenários mais ridículos, né, Diego? O Economos indo com o Uhum. capacete lá todo tenso, parecia que a qualquer momento o cara ia morrer, e daí quando ele tá voltando, perguntam da barba atingida dele. O Economos dá uma explicação ali tão verdadeira, triste, que dá pra ver no semblante lá do John Cena, né? Ouvindo que lá, o pacificador, ele fica sentido, ele fica mal daí pelas piadas lá que ele falou durante toda a série, né, Diego? Que realmente machucaram Aham. um amigo dele, que agora é amigo mesmo, né? E que é Sim. um cara solitário, na verdade. E, tipo, como eu Sim, falei antes, sim. o James Gunn ele pega uma cena nada a ver e transforma ela em algo importante. Aliás, eu jurava, cara, que a gente descobriria isso em uma cena pós-crédito, tá? Dele pintando a Uhum. barba. Mas daí, de novo, Aham. fui surpreendido Aham. positivamente, Diego. Sim, sim. Olha a brincadeira que o James Gunn faz, né, cara? Tipo assim, a série, ela tem personagens, assim, com uma construção muito legal, muito divertida, mas, de certa forma, de uma maneira extremamente caricata, extremamente exagerada, extremamente bem-humorada, esses personagens, eles vão ficando amigos, eles vão formando uma amizade. Só que os personagens, eles têm umas características tão exageradas que a gente fica pensando que, cara, não tem como eles serem amigos. Mas a série vai forçar essa amizade, vai fazer essa amizade acontecer. E o tempo todo, tudo na série é bem humorado. Então, assim, o que acontece? O Economus não tem amigos. Quem é que então ele enxerga como amigo? Porque olhou para ele e percebeu ele, observou ele. O Chris Smith, o pacificador. Então ele enxerga uma certa amizade nele porque ele foi o único a perceber. E aí, então, por mais que ele fique irritado por fora, o Economus, ele pensa, poxa, é a primeira vez que alguém me percebe, que alguém percebe a minha barba, né? Então, assim, essa é a piada, né? Tipo assim, olha o jeito que eles vão se tornar amigos, né? Percebendo uma barba tingida pela metade, num tom de piada e de deboche, foi que ele se sentiu fazendo amizade. Claro que, na minha opinião, a amizade fica fortalecida quando no carro, naquele momento que eles estão indo, naquela missão que acaba com o King Kong lá, com o grande macaco, naquele momento lá que eles se identificam por uma banda que eles gostam, né? Ali que começa, eu acho, a amizade mesmo. Mas a fala que o Economus traz é essa, né? E fala assim, tudo isso mudou quando um cara percebeu, né? Porque até então ninguém nunca tinha percebido. E aí o John Sim, Cena sim. lá ouvindo e tal. Então é aquela brincadeira. Tipo assim, tem a emoção, mas é uma emoção debochada. Então nem chega a chorar, né? Porque tudo é debochado. É como Sim. se ele estivesse fazendo uma grande paródia, assim, das séries, né? É muito legal e é muito inteligente. Eu vou até mais longe, eu acho que o John Cena, ele sentiu a grande amizade quando ele viu que o Economos era capaz de matar assim como ele, sabe? Ele meio que se identificou e depois eu acho que a música veio reforçar isso, né? Se bem que antes a música já tinha mexido um pouco com os dois, né? Eles estavam indo lá pro complexo das borboletas, né? Mas, então falando dessa luta, Diego, daí quando eles descobrem a verdade do Economos, daí o Economos tá correndo, parece aquela horda de zumbis indo na direção dele. Meu, eu jurava que ele ia morrer naquela hora. E daí, quando tá o pacificador, o vigilante e a Harcourt indo, começa aquela música de abertura. Cara, que sensacional, né? E daí a Adebayo já tinha acionado lá aquele capacete e já começa a explodir, ó, explodir tudo. E daí o pessoal vai abrindo o caminho entre as borboletas. Aí tem muito sangue, tiro, tem espadada. Aliás, meu, eu gostei muito do pacificador de escudo. Tu acha que é uma brincadeira com o Capitão América, Diego? Pra mostrar que ele Ah, é com certeza. totalmente o oposto do Steve Rogers, Diego. Claro, com certeza, com certeza. Ali tem uma, eu não vou dizer que é uma referência, ali tem uma provocação ali, Sim, né? sim. Cara, Muito bom. Cara, assim, ó, como, mais uma vez, na minha opinião, tudo é deboche nessa série, né, cara? Tipo assim, o deboche foi o seguinte: as borboletas, elas tornam o hospedeiro delas mais forte, tá? Isso foi abordado na série, isso foi mostrado. Os hospedeiros que estavam ali eram policiais armados e eram muitos. Ou seja, não era pra ter chance pros nossos heróis, sabe? Cara, era pra dar um tiroteio e apeneirar os nossos heróis, eles iam morrer em segundos. Mas, como tudo é deboche, né? Eles conseguiram levar a melhor. E até mesmo a Adebayo, sem treinamento lá,
e toda atrapalhada, matou vários deles lá, ou pelo menos derrubou eles. Então também tem uma carga de deboche aí, né? Deboche daquelas cenas, como a gente viu, por exemplo, agora há pouco em Gavião, né? Na série do Gavião, né? Em que a gangue lá, por exemplo, do Agasalho Vermelho, que tinha um monte de gente lá e os caras com arma e não atiravam. E aí só o Gavião, só a Kate conseguiam lidar com eles. Esse tipo de coisa que me parece que o James Gunn tá debochando na sua série, né? E como a série, desde o início, ela disse assim, ó, sou uma série debochada, ela tem licença pra fazer o que ela quiser e a gente não vai criticar, porque tá muito bom, entendeu? É diferente de algo que se propõe a ser emocionante, ou realista, ou tocante, e aí, claro que esses defeitos vão ser criticados, observados e vão causar desconforto. Cara, concordo contigo, e porque em Gavião Arqueiro essa cena me incomodou, Diego. Mas aqui em Pacificador foi tudo brutal, foi engraçado, foi muito bem filmado, cara. O jogo de câmeras lá que passava do vigilante decepando as pessoas com a espada, ia pra Harcourt, e daí o Chris tocava o escudo pra cima, atirava no escudo, e o escudo ia na cabeça de uma borboleta, cara. Achei muito bem, assim, essas jogadas que eles estavam como equipe mesmo, né? E também, tipo Sim, assim, o Vigilante e a Harcourt também tomaram uma ruim, né, meu? Os caras ficam muito sim, feridos. sim, E como tu sim, falou, a sim. Adebayo depois brilha. E no final, cara, só pra fechar aqui, tu pode falar, eu achei, meu, demais ela Aham. usando o capacete de torpedo humano pela primeira vez, que ela vai direto na Muito parede. bom. Meu, o James Gunn é genial, cara. Genial, foi bom demais, cara. Ela ali ativando o torpedo e mais uma vez ele debochando de cenas emocionantes. Por quê? Porque ela fala assim, né? E, tipo, eu não sei quais são as palavras, mas ela fala, eu nasci pra isso. Tipo, ela quer dizer assim, eu vou me sacrificar, eu vou me Verdade. matar por você, tá ligado? Tipo assim, eu vou te salvar. Ela manda uma frase de efeito como se, que nem a gente vê nos filmes, né? Ela vai se matar pra vencer o mal. E aí nem uma coisa nem outra, né, cara? Ela só faz um momento patético ali em que ela vai de cabeça na parede lá, dá o ataque do Mr. Bison do Street Fighter lá, né? Dá o rodopio energético lá e dá ali uma cabeçada na parede, né, cara? O que eu ia falar de outra cena debochada pra caramba é quando exatamente o vigilante leva uma facada nas costas, né? E aí ele pega a faca e aí ele cai com muita Ah, dor, mas antes de cair, ele atira a faca pra trás ô, com meu, total displicência de- e vai na cabeça da Barboa, meu, demais, e cara. vai Meu, na cabeça, né? eu queria muito uma interação entre Vigilante e Deadpool, cara. Acho que esses personagens. Sim, Meu, ia ser sim. demais esse crossover, meu. Eu desejo isso. Aham, sim, é verdade, é verdade. A gente tinha falado isso, né, no primeiro episódio que eu falei isso. Sim, Sim, sim. queremos muito, queremos muito. E a Harcourt eu achei que ia morrer, né, cara, assim, porque ali ela não é uma personagem muito de piada, né, diferente do Vigilante, do Economus, enfim. E aí, quando ela foi ali, né, alvejada, ali sim, ali eu imaginei, eu acho que teremos essa perda, será? Será que o James Gunn vai matar a namorada na série? Tem problema em casa, a gente avisou o episódio passado, né? Mas É... logo depois a gente ia pra uma parte mais séria do episódio, né, Diego? Que é aquela conversa interessantíssima da Detetive Song, da Borboleta Groove, né? Com o pacificador. Eles falam do que realmente as borboletas estão fazendo lá e conta a história de que o planeta delas ficou inabitável. Daí por isso chegaram na Terra, aqui tinha o habitat ideal do que elas precisavam, mas sem o consumo de comida. E por isso trouxeram a tal vaca lá para ajudar, e isso duraria pelo menos uns 100 anos. Só que daí eles se depararam com os humanos e perceberam que o nosso planeta estava na mesma trajetória do deles, né? No mesmo caminho. E daí a Groff dá vários exemplos, fala que os líderes mundiais aqui eles são populistas, convencem as pessoas a ignorar a ciência, a razão, Boa. abandonam as responsabilidades pessoais e colocam o lucro acima da sobrevivência. Cara, assim, ó, que perfeita essa frase, né? James Gunn falando muito da nossa realidade, do negacionismo que a gente vive, assim, Alfinetando, né? Alfinetando. de como os líderes fodem o mundo aqui, né? A gente nem precisa ficar dando exemplo, né, Aham. Diego? Mas daí as borboletas, então, elas fizeram um pacto entre elas para não deixar a Terra pra ir para o mesmo lugar, né? E decidiram salvar o planeta fazendo as escolhas por nós, né? Pelos humanos, né? Então não importa, elas Aham. falam, né? Não importa quantas vidas fossem precisas sacrificar. Daí nesse momento cai a ficha ali do pacificador, porque é a mesma ideologia dele, né, cara? Ele fez essa promessa quando era criança, lá quando o irmão morreu, que ele faria qualquer sacrifício em troca da paz.
Então a Song tinha visto ali um aliado no Chris, né? Alguém que concorda, que pudesse concordar com o plano deles, né? E, cara, e daí eu achei muito legal, assim, esse contextualização, né? E achei mais incrível, daí que ele ativa o míssil humano e a Debaio atravessa a vaca no meio, né? E como a gente falou no podcast passado, que a gente queria o James Gunn abraçando o Trash, né? Começa a cair aquelas tripas, aquela gosma. Meu Deus, Diego, assim, ó, demais, demais. Madrugada dos Mortos, hein? A gente teve aí Com mais certeza. uma, mais uma referência aí do passado, das origens aí do James Gunn, né? Sim, cara, muito bom. Confesso que nessa cena, eu fiquei um pouco preocupado, eu comecei a ficar bem bagunçado nessa cena, bem confuso. Você pensa assim, será que vai ter uma reviravolta? Será que as borboletas são do bem, cara? Bah, mas isso não vai fazer sentido, poxa, tantas mortes, tanta batalha. Tá, mas então, e a borboleta do Murney? Ah, mas e agora? Será que então a vaca é o grande inimigo? Será que tem uma raça da vaca? Nessa hora eu fiquei muito confuso e muito temeroso, com medo assim, pá, mas esse não era o final que eu queria. Mas o John Cena, mais uma vez, me salvou, me deixou tranquilo e não permitiu que isso acontecesse. Mais uma reviravolta, né? Ele não caiu nessa piada, nesse papinho, ele vai lá e se livra delas. Porém, na borboleta Groff, ele não deu tiro na cabeça, onde estava a borboleta, onde mataria Boa. ela, né? Ele deu tiro no peito. Não é por acaso, né, pessoal? Pra quem ficou pensando, ué, mas todas as outras borboletas morreram, mas a borboleta Groff termina o episódio com ele ali, que ele termina alimentando ela. Sim, porque eles atiravam na cabeça, eles batiam na cabeça, que é onde estava o bicho. Mas reparem que quando ele mata a Detetive Song, ele atira no peito. Então ele apenas livra a borboleta do receptáculo dela e leva ela para viver com ele. Sabe-se lá por quê, né? De alguma forma ele se afeiçoou à borboleta, né? E acho que, de certo, não sente mais que tem perigo ou risco, já que todas as outras, né, aparentemente foram aí já exterminadas, o plano não pode mais ser Sim. colocado em ação. E aparentemente ele também tem um pouco ainda da comida pra ela, né? Ele tem aquele pouquinho de mel que ele dá pra ela e ela não tem mais o que fazer, né, Diego? Ela ficou sozinha, né? Então não tem como ela fazer uma revolução ali no planeta inteiro. E ela acabou virando tipo um bichinho de estimação ali do Chris, Diego. Vai fazer aí amizade com Com a com o Igli. Igli, né? Bom, mas Com ó, o Diego, Igli. Ah, vamos pra parte que eu acho que o pessoal inteiro, né, que tava vendo o episódio surtou. Eu vi pessoal com sim. certeza. Porque depois de tudo resolvido, Diego, cara, quem que aparece lá? A Liga da Justiça. Eu te digo que eu fiquei em choque na hora, eu não esperava por isso. Aham. Eu já tinha surtado só antes, quando mencionaram a Liga da Justiça, eu já achei legal isso, mas quando vem aquelas silhuetas de longe, assim, e o pacificador começa a xingar o Aquaman, eu, cara, que viagem, né? E daí foca, e é o Jason Momoa e o Ezra Miller, o Flash lá, os caras gravaram a cena, assim, ó, eu achei muito foda. Tipo assim, a Mulher Maravilha não aparece porque o cachê da Gal Gadot talvez seja muito caro, né? O Sim. Superman ali, ninguém sabe qual é o futuro dele, se vai ser o Henry Cavill ou não. Mas, eu deixo uma pergunta pra ti, né? O Batman não apareceu ali, Diego. Será que o James Gunn quis É. fazer uma brincadeira? Será que... depois eu até li uma notícia que a DC não deixou eu usar o Batman, né? Talvez por vários Batmans que a gente vai ter esse ano, né? Tem o Robert Pattinson, o Ben Affleck que vai aparecer também no filme do Flash, o Batman do Michael Keaton vai aparecer no filme do Flash e também no filme da Batgirl, né? Então, assim, ó, acho, cara, demais. Achei sensacional essa cena, Diego. Boa, boa, verdade. Acho que faz bastante sentido isso que tu falou, né? Por que o Batman não apareceu? Acho que essa é uma resposta bem, bem coerente, né? O Batman não apareceu porque não seria o Batman ao questionamento, e sim qual Batman, né? Então, se nós estamos aí com um conflito aí de Batmans, né? Um overload, aí um spam, um flood, enfim, muitos Batmans juntos, não deu para aparecer um só. Primeiro vamos resolver essa crise de Batmans aí para depois talvez aparecer com eles. Mas achei genial. Eu te confesso que no início do episódio, quando eles fizeram a piadinha com a Liga da Justiça, né? Quando a Debaio pediu, a Amanda Waller negou, e aí tem a piada com o Arrow, e depois fala de novo, depois tem mais piada com o Aquaman, voltando naquele papo de que o Aquaman comia peixes, né, e aqui comia fica duplo sentido, né, comia de que jeito, mas, né, que é claro que a piada é no sentido sexual, né, e assim, o que o Vigilante falava com muita certeza e daquele jeito dele, né, muito infantil e muito loucão, e o Economist duvidando e tal. Então eu pensei assim, cara, tá rolando piada demais. Eu fiquei pensando, será que não vai ter uma aparição no final do episódio? Então quando teve a cena do ônibus, logo após a Adebayo
pedir pra mãe dela ajuda, e depois, quando teve o reforço da piada lá, eu pensei, puxa, eles estão a todos os episódios falando, mas eu acho que nesse, quando vê, aparece, até pelo sucesso que a série tá fazendo. Talvez no primeiro episódio isso fosse loucura, mas foi se tornando real ao longo dos últimos dias, com a série se tornando a mais assistida, com a renovação da série, com a consagração do James Gunn. Então, isso explica, isso justifica melhor como que essa aparição quase que inacreditável, extremamente surpreendente, como que ela se tornou real. Eu acredito que é mérito do sucesso da série e do James Gunn. Então eu tava pensando, mas com muita dúvida, sabe? Quando tu pensa assim, ó, será? Não. Será? Não. E aí aconteceu no final. Foi muito legal, presentaço pros fãs da DC. E, cara, vou falar um negócio aqui que vai te deixar feliz, Leandro. Pela primeira vez na minha história, aí tu sabe que eu não tenho muitas expectativas com a DC, tu sabe que o meu negócio é Marvel, sou Marvete assumido. Mas, cara, esse último episódio me deixou com esperanças. Eu acho que agora talvez a DC consiga fazer frente pra Marvel. E digo mais, se a DC conseguir emplacar uma sequência legal de boas produções, eu acho que vai se tornar talvez maior do que a Marvel assim, no momento, atualmente, sabe? Porque a Marvel, ela é muito boa, todo mundo adora, ama, mas a gente não consegue ficar apaixonado durante 40, 50 anos, né, Leandro? Uma hora a paixão diminui, vira só amor, vira só parceria, amizade, né? Filosofia. A paixão é no início. A paixão é no início, né, cara? Então, assim, a gente já gosta da Marvel, mas não tem mais aquela surpresa, aquele encanto que tinha lá no início, né, cara? E aí, se a DC vem com força, vem com vontade e faz a gente relembrar os heróis que a gente era apaixonado quando era criança, no gibi, na HQ, nos desenhos, né, da TV, Batman, Super-Homem, esses que foram da nossa infância mesmo, se fizer um negócio bem feito, cara, é capaz de, por moda, por paixão, conseguir superar a Marvel. E eu tô com uma sensação boa aí, cara. Acho que o James Gunn foi pivô aí de uma verdadeira revolução. Começo a torcer muito pelo filme do Batman do Robert Pattinson, que possa entregar algo na qualidade do trailer, porque o trailer de Batman eu acho espetacular. Mas já gostei do trailer de Liga da Justiça e não gostei do filme. Mas, e o filme do Batman, né, foi o segundo filme de heróis a ganhar um selo especial lá de filmes que extrapolam uma obra-prima, né? Outro filme foi Joker, né, que acabou ainda levando o Oscar de melhor ator pro Joaquin Phoenix. Então agora eu tô com mais expectativa pro Batman. E cara, tem uma notícia aqui, um pouco antes de a gente gravar o podcast, que essa cena do Flash, como tu falou, né, eu acho que eles aproveitaram o sucesso da série, ela foi gravada enquanto James Gunn tava gravando Guardiões da Galáxia Volume 3. Essa cena do Flash foi gravada lá nos estúdios da Marvel. Então, tipo assim, a Marvel... E tu lembra que saiu uma notícia agora há pouco também, que acho que acho que as duas estão relacionadas. Sim. Logo, acho que um dia antes saiu uma notícia que falava que a Marvel teria contribuído com a DC porque ela devia a DC e tal. E aí ela teria contribuído, e eu acho que essa é a contribuição. Sim, é isso mesmo. Sabe o que a Marvel devia pra DC, Diego? Porque enquanto o James Gunn gravava Pacificador, a DC gravou o Murney lá, o ator que faz o Murney, o teste dele, a DC gravou pra enviar pra Marvel pra fazer Guardiões da Galáxia. Então, tipo assim, a Marvel devia a DC, então os dois estúdios se ajudaram, né? O Murney foi parar em Guardiões da Galáxia por causa do teste que ele gravou enquanto gravava a série do Pacificador, e lá na Marvel, enquanto o James Gunn gravava Guardiões da Galáxia Volume 3, o Ezra Miller foi lá e gravou a sua participação para a série do Pacificador. Então é muito legal ver os dois estúdios colaborando um com o outro, né? Porque só tem a ganhar, né, Diego? Os fãs que ganham com isso. Não, e assim, ó, pra quem teoriza aí, pra galera que sempre acha que vai vir o Mephisto a qualquer momento, né? Já começa a se iludir, já começa a sonhar, né? Será que a Marvel e a DC estão ficando amiguinhas? Será que vai rolar um mega ultra crossover em algum momento aí? Né? A galera já se empolga, já se ilude. Eu não acredito nisso, mas... Eu tenho teorias, Diego. É que eu acho que elas têm muita lenha pra queimar, né? Eu acho que isso aí só vai acontecer quando tiver caindo a bolinha pra uma ou até mesmo pras duas. Aí, claro, porque isso aí é um cartucho muito forte, né? Tu imagina lançar um filme que mistura esses heróis, é uma bomba muito forte, e eu acho que nenhum nem outro tem necessidade de fazer isso agora. Acho que isso aí vai ficar guardado na gaveta aí pra um momento mais importante. Cara, eu ia dizer exatamente isso. Por exemplo, Homem-Aranha na pandemia já é uma das 10 maiores bilheterias da história mundial, tá ligado?
Doutor Estranho, The Batman, tem tudo pra fazer mais de 1 bilhão fácil, fácil. Quando os filmes de heróis começarem a não chegar mais perto de 1 bilhão, de começar a cair a audiência, daí com certeza vamos fazer esse crossover, né, meu? Isso vai de novo, daí imagina reunir o Super-Homem, Batman, Homem de Ferro, Capitão América, todo mundo junto de novo, com novos heróis, novo multiverso, cara, uma loucura. Mas, pra gente não ficar viajando aqui, vamos falar do final da série, Diego, vamos falar do total, assim, desse episódio da série, porque esse episódio pra mim funciona muito bem, tanto como final, como um novo recomeço, sabe, Diego? Os personagens, eles chegaram aos seus finais de arcos. A Adebayo agora, como tu falou antes, né, é a best friend forever lá do Chris, depois da Eagle, né, dela dá uma coletiva de imprensa, expõe o projeto Butterfly lá, expõe a mãe, fala que é um programa do governo lá no qual os criminosos participam para reduzir a pena, de quebra, limpa a imagem do pacificador, né, a gente falou antes, né, tu falou, a Harcourt sobreviveu, muito medo, né, de que ela morresse, o James Gunn não quis levar problema para casa, e ela tem aquela conexão também com o pacificador, né, o Chris fica dias lá esperando ela se recuperar, até ela poder, ela tem aquele toque na mão sutil lá, muito legal essa conexão entre os personagens. E o Economus, ele aceita um emprego lá na penitenciária Belly Reeve, né? Eu apostaria até, meu, que na próxima temporada o vilão pode sair de lá, tipo, ele faz alguma merda que liberte vários bandidos perigosos, e isso seria um bom plot pra reunir a equipe de novo, né? Uma teoria que surgiu agora. Quer falar alguma coisa, Boa, Diego? muito bom. Adorei essa teoria aí, cara, Ah, muito viu? legal, bom mesmo. Pode ser um vilão com boa persuasão, ou até mesmo com algum tipo de manipulação mental, alguma coisa assim, que consegue enrolar ele, né? Algo assim. Porque eu não sei, eu não acho que ele é muito de fazer cagada, assim, né? Tirando aquele tropeço dele, mas aí é uma questão de atividade física, né? Que não é muito Sim. forte dele. Ah, ele Mas, botou o pai do Chris na cadeia, né? E a gente percebeu que foi uma cagadona dele mesmo, não tinha ninguém verdade. manipulando ele. Verdade, verdade. Cara, e falando do final ali, já te passo a palavra, então. Tem aquele final sinistro, eu achei, né? O Chris tá ali assombrado pelo fantasma do pai dele, fantasma entre aspas, né? Porque isso é a mente, como o Diego já falou, fragmentada ali por anos de tortura psicológica. Mas parece que o Chris tá em paz com ele mesmo agora. Cara, essa primeira temporada foi incrível, tem muito humor, violência, mas acima de tudo tem coração, cara. E eu ouso dizer que essa série foi melhor que Esquadrão Suicida. E eu quero mais trabalho do James Gunn, eu quero que ele tenha mais liberdade nos próximos projetos. Vai saber onde essa mente insana aí vai levar a gente, né, Diego? Eu É verdade. deixo tu falar e depois eu vou dar minha nota, então. Tá, fechou todas então. Cara, a série, ela foi coerente do início ao fim, ela, de cara, ela diz a que veio, né? A série diz assim, não estou aqui pra agradar expectativas de ninguém, não estou aqui pra fazer uma coisa perfeita, nem tão pouco para fazer um roteiro sem defeitos, muito pelo contrário. A gente está aqui para brincar com os personagens, para fazer muita piada, para deixar a censura de lado, mostrar sangue, falar palavrão, enfim, aliás, palavrão a série inteira, o tempo todo, né? Mas uma série divertidíssima, eu adorei, e a série, como eu falei, ela foi coerente do início ao fim, só que a coerência dela foi estabelecida, as regras foram estabelecidas no início, as regras são essas, então não tem como tu criticar, como tu dizer, mas nunca que o vigilante ia acertar aquela facada sem olhar, não viaja, não tem essa regra de perfeição, essa regra aí de realismo, de fazer sentido ou não. Não é por aí que nós estamos indo. E aí, claro, ficou muito mais fácil brincar. Então o James Gunn, ele foi ousado, mas ao mesmo tempo foi muito inteligente na forma como ele montou o circo aí, para que a gente pudesse curtir esse espetáculo. Eu adorei a série, achei que a série se saiu muito bem, fiquei extremamente feliz de ver que a gente vai ter uma segunda temporada, apenas espero que ela possa manter a qualidade, manter assim a estrutura que teve, né, ou seja, que o James Gunn possa continuar com carta branca para trabalhar do jeito que ele trabalhou muito bem, para que a equipe dele continue competente e que as coisas só melhorem, porque a série foi realmente demais, demais, demais. Tô curioso para saber tua nota aí, Leandro. E só antes da nota, saiu uma notícia um tempo atrás que o James Gunn ele ia fazer uma outra série com outro personagem de Esquadrão Suicida. Então, eu imagino, será que pode ser o Sanguinário, a Caça-Rata 2, o Bolinha, o passado do Bolinha? Eu viria qualquer série de qualquer um desses personagens, sabe, Diego? Seria incrível. Imagina uma série da Arlequina nas mãos do James Gunn. Assim, ó, explode a mente. E minha nota pra série, Diego, pensando assim, cara, eu achei demais a série, eu daria uma nota 9,3, assim, ó, top dos tops, tá? Muito bom, 9,3 muito pra bom. Pacificador.
muito bom. Que legal, que bom. Fico feliz, assim. Às vezes eu fico com medo que as nossas notas sejam muito distantes, mas também, né? A gente não vai sempre concordar em tudo, mas a minha nota, que eu já tava aqui com ela na cabeça desde o início do episódio, é 9,1 e é exatamente isso, tá? Pra mim a série tá espetacular. Ela realmente, como eu falei, ousada, entrega o que ela promete do início ao fim, é coerente. É muito debochada, muito engraçada, mas é um deboche inteligente. Não é aquele tipo de filme assim, paspalhão, só com piadas sem alguma conexão, algum nexo. Não. É, tudo tem uma profundidade. As piadas do Vigilante são coerentes com o personagem Vigilante do início ao fim. As piadas do Judomaster são coerentes. Aliás, vamos lembrar que o Judomaster aparece no final e chora lá no final, né? Vendo todo aquele campo de batalha, né? Com todo mundo lá Sim. e vendo que ele foi enganado, né? Que ele foi enrolado, né, cara? Que não, ou que não deu certo, enfim. E comendo um Cheetos, né, Então, Diego? Comendo o seu Cheetos tradicional. Ô, meu, o esses tempo detalhes é todo engraçado. comendo. O tempo todo comendo aquele Cheetos alaranjado dele ali, um sabor, um queijo, alguma coisa assim. Cara, é isso. Série espetacular. Parabéns a todos os envolvidos. Nota 9,1 de Egueira. E aí, então, né, já fazendo automaticamente aqui, os professores de matemática não brincam em serviço, a média do Nerdverso, então, ficou 9,2 para Feito. a série. Perfeito. Então, a gente agradece todo mundo aí que acompanhou o Pacificador com a gente. A gente pegou da metade para o final, aqui a gente tentava no período de férias, mas foi sensacional acompanhar, fazer as nossas análises aqui. Obrigado a todo mundo que interage com a gente. Sigam o Nerdverso lá no nosso YouTube, no Nerdverso Cast. Sigam o Nerdverso no nosso Instagram, que é Nerdverso Cast. E o Diego aí, vou deixar então para ele deixar as palavras finais. Tem patrocinador hoje, Diego, ou não? Vamos citar com certeza o nosso patrocinador aí, a Propulsa Matemática e Propulsa Cursos, que oferece cursos de preparação para vocês aí para o vestibular e para o Enem. Sigam lá nas redes sociais, lá no @professor Diegueira, ou então diretamente procurando por Propulsa Matemática no YouTube. E, Leandro, acho que é isso, tá tudo muito bem entregue. Nos despedimos dessa série maravilhosa e veremos aí o que seguiremos aí nos próximos podcasts, mas esse ano é um ano que tem muita produção legal, muita coisa pra gente falar. Tá certo, galera? Um grande Isso abraço, aí. então, e aí até o episódio 62. Valeu, galera. Tchau, Abração. tchau.